A comunicação evolui em uma velocidade nunca vista antes. E com ela, evoluímos também, aprendendo com o novo, mudando os nossos métodos, sem nunca perder de vista aquilo que nos move, a comunicação como um direito humano. Nós somos o Instituto Ubíqua. Ser ubíqua é comunicar em tudo, em todos os lugares, o tempo todo. É utilizar a conexão digital para promover a conexão humana. É preocupar-se o tempo todo em compartilhar soluções. É tempo de mudança. A comunicação mudou, o mundo está mudando e você também mudou. Vamos fortalecer os nossos laços, reforçar nossa relação e não vamos mais nos separar. Somos muitas caras, de todas as cores, todos os credos, todos os lugares. Somos risos, somos dores, somos vivos e amores. Somos Ubíqua. Aqui iniciando o programa 3, formado pelos participantes da oficina de comunicação em produção de vídeos, postagem e monitoramento das mídias sociais, realizado pelo Instituto Ubíqua em parceria com a Covita. Mas antes de iniciarmos, quero aqui pedir a você que dê um link aí no nosso canal e se inscreva aí também para que você fique informado de tudo que passa aqui no nosso canal da TV na Estante. Nesse programa, nós iremos aqui fazer uma roda de conversa, né, entre os participantes da oficina, que são aqui eu, o Chico Abreu, temos aqui também a Fran, a Raíssa, a Lena, também temos a Marta Macedo e o Wellington, né, e vamos fazer essa roda de conversa, e também temos aqui os convidados especiais, que são aí os professores e alunos. Temos aí a professora Neuma de Souza Carvalho, formada em Pedagogia e pós-graduada em Coordenação e Gestão Pedagógica. E temos também a professora Luana Oliveira Rodrigues Rocha, que é formada em Licenciatura Plena em Letras Portuguesas. E também temos aí alunos, né? Temos a aluna do ensino fundamental, do ensino médio, o aluno do ensino médio José Luiz, que é do 3º ano do ensino médio, e temos também a Keliane Silva Aquino, acadêmica, que está se formando em enfermagem. Esses são os convidados especiais, e quero aqui, em nome do nosso grupo, agradecer desde já esses convidados por terem aceitado o nosso convite de participar desse nossa roda de conversa. E aqui, para a gente iniciar, eu quero aqui falar do nosso tema principal, que é falar das aulas remotas, no momento que nós estamos vivendo, tá? E, diante de tudo isso, eu quero aqui iniciar conversando, fazendo aqui a minha pergunta inicial para a professora Neuma, né? Que é professora do ensino fundamental, período 1 e 2, né? Aí pela Escola Severo Rocha, modalidade municipal. E a minha pergunta direcionada para a Neuma vai ser a seguinte pergunta. Olá, Neuma. Quais os impactos da pandemia no ambiente escolar com essa modalidade aulas remotas, né? E também quais os impactos causou na vida desses sujeitos, professor, alunos? Preciso. Um dos impactos na escola com essa pandemia que aconteceu é que no primeiro momento isso foi assim muito difícil para nós professor, não só como professor, mas com toda a gestão escolar. Como era que a gente ia ensinar esses alunos sem conhecerem, só através da tecnologia,
Primeiro impacto, a gente não tem aparelho adequado, material adequado, o professor tem que ser criativo, porque a gente não tinha, e tudo que é pela primeira vez, a gente fica nervoso, como é que vai agir? Se o primeiro impacto que eu senti no momento é que, eu vou ser sincera, me deu, assim, um desespero, até chorar na primeira semana de aula, a gente chorou como a gente ia trabalhar pela primeira vez, se a gente vinha há 22 anos em sala de aula, só com a presença do aluno. E aí, mas só a primeira semana. Depois a gente vai se adaptando, para que o trabalho ficou dobrado, tinha que planejarmos a aula da semana e já mandar com 8 dias antes. Temos uma grande dificuldade. Tinha alunos que não tinham acesso à internet, né? E isso nos deixou assim um pouco nervoso. E como era que a gente ia criar? Mas como Deus dá sabedoria para a gente neste momento tão difícil, que muitas vezes nós, professores, com tudo nas mãos, colocava a dificuldade. Então, veja essa pandemia, uma dificuldade que era para mostrar para cada um de nós, professores, que nós já tinha ter uma dificuldade maior, mas isso estamos superando. E uma dificuldade com aluno e professor é a dificuldade do aprendizado. Aquele aluno que ele já tem, nós como professor temos turmas que tem aquele aluno que tem interesse e aquele que não tem. O aluno que tem interesse, ele participa da aula e ele aprende. Não é como se fosse aquela aula lá na sala de aula que a gente trabalha com ele. Agora, aquele aluno que ele já não tem tanto interesse devido a essa aula remota, aí desmotiva muito o aluno. Uma das dificuldades também é quando os pais também têm que acompanhar bastante os filhos. Essa pandemia também deixou com que os pais sentissem que não é fácil a gente trabalhar com uma turma, que muitas vezes a gente, como professor, o pai, coloca a culpa no professor, que meu filho não aprendeu por causa do professor. Mas esse momento que eles estão convivendo com a gente está sendo difícil, porque tem alguns pais que não têm leitura. Não é porque o pai não tem conhecimento da leitura, mas ele tem que acompanhar o seu filho. Mas aí os pais agora estão sentindo que o tanto que o professor sofre para poder educar os filhos deles, né? Porque a gente tem uma turma com 30 alunos e muitas vezes os pais já questionou para a gente. Não sei como vocês, alguns pais suportam, vocês estão sofrendo bastante, porque 30 alunos para vocês, por exemplo, uma turma com 30 alunos, o professor vai educar esses 30 alunos, e eu só com 2, eu já estou para não suportar. Isso nos deixou motivar que os pais nos valorizem mais, os professores com isso, sentir que eles vão valorizar mais, apesar que a gente tem alguma dificuldade ainda com os pais, né? Eles acham assim, que a aula é remota, que o aluno participa a hora que quer. Não. A aula é remota, mas o professor está à disposição, ao horário, para ajudar o aluno. Então, isso é uma das grandes dificuldades. Outra coisa que nos motivou nessa pandemia fez com que nós, professores, aprendesse mais até na tecnologia. Que mesmo que a gente é professor, mas a tecnologia, quando é conhecimento que tem alguns professores aí de aluno, fez com que a gente aprendesse mais na tecnologia, a gente ficou mais adaptado. Eu queria saber, na sua opinião, como podemos fazer para amenizar ou até mesmo sanar os efeitos desses impactos. Isso que você falou. Veja, você pergunta, professora, qual foi o impacto? Como eu ensino primeiro período e segundo período, o mais difícil foi com isso. Nas primeiras semanas. Mas esse primeiro aí, em que os alunos do terceiro ano, eu trabalho com o terceiro ano, alunos de 10 anos, eles são mais participativos na aula. Eu trabalho com ensino religioso, língua inglesa, e também geografia, ciências e história, né? E aí, eles são participativos. Eles, na primeira semana, eles tiveram, assim, uma dificuldade, tanto para eles, alunos, como nós, professor. Mas aí ajudou muito, a gente tem a tecnologia, se não fosse a tecnologia, não tinha como a gente, professor, trabalhar, né? Porque, vamos dizer, a rede de internet, ela nos ajuda. Se não fosse, eu não sei como seria quem ia funcionar nessa aula remota.
E ela nos ajuda a questão de planejar, de pesquisar vídeo. Um exemplo, o ensino religioso e língua inglesa, a gente tinha assim, uma grande dificuldade quando era na sala de aula, porque a gente queria fazer uma prática muito escrita. A gente não pesquisava tanto, até porque eles, para a sala de aula, não tinha como levar celular, porque vocês sabem que criança, se levar o celular para a sala de aula, ela não ia utilizar só na hora que a gente pedisse. O que acontece? As minhas aulas, eu coloco o vídeo de ensino religioso, quando se fala do amor, quando se fala da família. Aí precisa que você vê o tanto que eles prestam atenção no vídeo, o tanto que eles explicam como que é a família. Tudo isso eu trabalho sempre a questão do amor, né? A gente trabalha com eles a questão do amor, da fé, da família, que inclui, quando eu ensino religioso, a gente está ensinando a sociedade, né? A questão religiosa. A gente trabalha, né? Os valores. E aí, com isso, eles mandam vídeo para a gente que a gente fica surpreendido, que nunca imaginaria que eles iam chegar a esse ponto, que nos ajudou mesmo à distância. Apesar que tem alguns alunos, eu só conheço porque a gente é de uma cidade pequena, a gente conhece a família, mas vamos dizer que a gente não conhece pessoalmente, porque esse ano já começando diretamente na aula remoto, e aí não teve nenhuma reunião, eles conhecem pessoalmente, eles mandam abraço, beijo, como me vê na rua, se encontram, eles já sabem quem eles me abraçam, né? Mas fica aquela coisa distanciada, mas mesmo assim, eu conheci, assim, que eles têm mais interesse do que a turma do sexto e sétimo ano que eu trabalho. Eles é mais motivados, tem aquele interesse. Logo, sexto e sétimo ano é a adolescente. Aí você sabe que a adolescente, ele sempre é mais, não tem aquele cuidado igual como é a criança. E os pais também ajudam muito a gente. Então, professora Luana, como lidar com os sentimentos, as emoções, enfim, com os percalços, ou seja, os obstáculos que o ensino remoto causou e poderá vir a causar? Desde que começou a pandemia, nós professores, principalmente os professores da rede estadual, nós tivemos um apoio muito amplo. O canal Seduc Educação, toda semana ele vem treinando, passando treinamento para nós professores, até porque nós professores somos o apoio de vocês alunos. Nós temos que saber lidar com as mazelas que essa pandemia trouxe em consequência disso. Então, assim, em relação a isso, ainda é obscuro para nós professores, eu acho que para a população em geral. Nós tentamos, de todas as formas, tentar apoiar vocês, alunos, os pais também, só que, assim, é praticamente um desconhecido, né? Nós não temos tanta noção de como será, mas nós tentamos, de todos os modos, apoiar vocês, alunos, até porque essa modalidade, né, roda de conversa, nós tínhamos com vocês, alunos, eu tenho 2 alunos aqui da rede estadual, a gente trabalhava isso muito em sala de aula. Na aula presencial, nós tínhamos como trabalhar essa questão emocional e socioemocional de vocês, alunos. Por quê? Porque a gente tinha esse cotidiano. Nós tínhamos como resolver certos problemas e até certas demandas que vocês traziam. E, assim, de acordo com essa pandemia, até nós, professores, ficamos muito sobrecarregados. Por exemplo, nós triplicamos o nosso horário de trabalho. E até, muitas das vezes, nós, professores, até falhamos. Por quê? Porque a gente está sobrecarregado. E acabamos, muitas vezes, também não conseguindo ajudar vocês, alunos. Vou continuar com a professora Luana. Achei interessante a senhora citar aí sobre as emoções, né? A gente que é muito pertinente, principalmente nesse momento que a gente está vivendo aí, com tantos Brasis diferentes, com tantas dificuldades que são encontradas no caminho aí, né? Essas adversidades, eu queria saber de que forma que a tecnologia contribuiu nesse último ano e quais as ferramentas que a senhora utilizou, porque eu sei que lidar com essas emoções aí foram muito difíceis, então é importante também acrescentar que as tecnologias foram um alicerce, né? um apoio muito grande para poder estar contribuindo no ensino remoto.
No caso aí, professora Lena, é professora, né? Eu sou, Professora Lena. sou Certo, também. certo, cara colega, assim, como é de conhecimento da senhora, né, e da maioria dos participantes, nós professores enfrentamos uma barreira muito grande, até porque muitas dessas ferramentas não eram usadas no nosso cotidiano, e de uma hora para outra nós tivemos que aprender a manusear certas ferramentas. Então, assim, no meu cotidiano, eu usei Google Sala de Aula, Google Meet, que foi uma ferramenta muito usada por nós professores, e assim, sem deixar o aplicativo do WhatsApp, né, que foi o apoio maior. Então, assim, em relação a essas ferramentas, as mais usadas foram essas: Google Sala de Aula, o WhatsApp e a questão também do Google Meet. E assim, nós da rede estadual tivemos esse suporte. Nós tivemos treinamento, quer dizer, até hoje nós temos treinamento semanalmente e sempre estão nos expondo ferramentas novas, da qual deixa a critério de nós, professores, que nós possamos escolher as ferramentas que nós mais achamos adequados. Qual é o problema, o maior desafio? O maior desafio para nós, professores, foi aprender a manusear essas ferramentas em tempos hábeis, que nós sabemos que a maioria dessas ferramentas tecnológicas, as pessoas vão fazer um curso, passa determinado tempo para aprender a manusear. E nós, professores, fomos pegos de surpresas. Nós tivemos que ser o quê? Multitarefas. Nós tivemos que ser profissionais tecnologicamente aprovados, né? Porque nós não poderíamos passar para os nossos alunos os anseios que nós tínhamos, o medo que nós tínhamos que ser, naquele exato momento, a segurança deles. E aí, assim, essa pandemia, ela se perdurou mais tempo do que nós imaginávamos, e a cada dia mais a gente está buscando mais tecnologia, procurando sempre adaptar-se a elas e procurar deixar o nosso aluno o mais próximo e o mais conectado em relação aos conteúdos metodológicos que são passados no decorrer do tempo para a gente. Então, assim, o desafio pior foi esse, foi nós nos adaptarmos às ferramentas que não eram do nosso conhecimento. Ok, ok, obrigada. Eu vivenciei também, sei como que está sendo difícil, né? É uma sobrecarga, e isso, na nossa realidade, eu falo que foi imposto e não bateu na porta, né? Chegou e nós tivemos que nos virar para poder aprender. Da mesma forma, eu queria completar, eu sei que tem aluno que é o José Luiz, né, José Luiz? Eu acredito que eles tenham muito mais facilidade a esse acesso à tecnologia, porém também entendo que o Brasil são vários Brasis, aí a gente tem várias dificuldades, não tem criança que não tem chip, não tem um laptop, não tem, às vezes numa casa tem um celular só, os pais têm que utilizar, não tem como estar deixando a criança utilizar. Para você, José Luiz, como foi isso? De que forma que vocês conseguiram lidar com essas ferramentas? Foi fácil essa mudança do ensino remoto? Bom dia a todos que estão nos acompanhando. Bom, assim, por minha parte, teve algumas dificuldades nas partes do manuseio dos aplicativos, porque tem alguns aplicativos que não é tão fácil de manusear. Assim, para outras pessoas que eu conheço, teve a parte da internet, né? Porque nem todos têm acesso à internet, pois também aqui a rede estadual forneceu chips com internet para aqueles alunos, para todos, na verdade, para aqueles alunos ter acesso à internet para acompanhar as aulas. No início, foi muito difícil a gente pegar o ritmo. Ainda hoje a gente acha um pouquinho ruim, que eu não vou mentir, nem eu acho que é difícil a gente achar um aluno que ama uma aula online, assim, e assim, tá ainda assim, mas não é aquele aproveito que a gente poderia ter dentro da sala de aula, com mais
entusiasmo, mais aprendizagem. Tá sendo assim, eu acho que esses anos, né, já tem um ano e tanto, não sei lá, de pandemia, que a gente ficou isolado. Esses anos foi um ano de, assim, que a gente perdeu. Eu acho que a gente perdeu, principalmente eu, que estou no terceiro ano do ensino médio, eu acho que eu perdi muito. A gente espera tanto por viver o terceiro ano na escola, fazendo movimento, fazendo essas coisas, e chega a pandemia, né, aí nos isolou de tudo isso, e é isso, a gente vai levando. É isso mesmo, Zé Luiz, principalmente essa interação, né? Na idade aí, Pois adolescente, os hormônios estão pulando, querer conviver e não está com podendo ter essa certeza. interação. Muito obrigada. Da minha parte é só isso, professor. E nós temos aí também uma aluna, a Keliane, ela é acadêmica em enfermagem, né? E aí eu gostaria de pedir a participação dela também no que diz respeito a quais, assim, as vantagens e a desvantagem que você se deparou nesse momento de pandemia. Bom dia, Chico. Bom dia a todos. Então, quando você me convidou para participar, aí eu fui pensar, voltar, quais seriam as vantagens e as desvantagens. Eu até hoje tenho um pouco de dificuldade ainda na parte da concentração, porque eu só consigo estudar se o ambiente totalmente silencioso quando se trata do ensino remoto. E às vezes a gente não tem um ambiente totalmente silencioso. Também, na parte, tipo, meus colegas, alguns tinham dificuldade, já falaram muito em desistir da faculdade por causa do ensino, da forma de ensino, que realmente para algumas pessoas não é acessível essa forma de ensino. Mas, aí eu fui pensar, quais são as vantagens? As vantagens, para mim, como eu não moro aqui com minha família, foi estar com minha família. Outra vantagem foi ir descobrindo o que a ferramenta, né, da internet, o que era. Por exemplo, como minha professora fala em sala de aula, lá a gente tem a base do ensino, mas a gente tem que buscar sempre aprender mais. E como é que a gente pode buscar isso? Por a internet. A internet é uma ferramenta muito importante que vai ajudar você a descobrir coisas novas. Então, essa é uma vantagem muito grande para quem, vamos supor, livros. Eu tenho milhares de livros para ler, do SUS, que se trata de SUS, da enfermagem. Então, quem não tem acesso, tipo, a comprar livros, ou quem não tem livro disponível na biblioteca, pode estar pesquisando, porque agora tem essa opção da gente baixar o livro no celular e continuar lendo, ir lendo. Voltando mais para o nosso município, uma das desvantagens, como alguns falou aí, foi dos alunos da zona rural, que talvez às vezes não tenham acesso à internet. Como eu sou neta de uma professora aqui do município, da professora Aldeni, e eu vi a dificuldade dos alunos dela da zona rural a se adaptar com isso, porque eu via que alguns tinham vontade de estar ali, de estar aprendendo, e não tinham como por causa da internet. Tá entendendo? Isso. E muito obrigada pelo convite, espero ter contribuído para vocês. Um ponto que eu acho bem importante que a Keliane tocou aí é na questão da concentração. E agora, né, com todos esses alunos que começaram a ter mais acesso à internet, que é um ponto positivo, né, mais alunos terem acesso. Porém, tem também a questão de que muitos estão começando a descobrir agora, por exemplo, os que não tinham celulares, que agora passam a ter, eles não descobrem, não estão com os celulares, essa ferramenta, não só para estudar, porque acabam que eles descobrem outras coisas também. Isso acaba afetando a concentração, porque, por exemplo, às vezes você está numa aula online
e aparece uma notificação. Isso, de certa forma, atrapalha bastante, porque você muitas e muitas vezes vai sair da aula e vai ver a notificação que chegou. Isso é um dos pontos negativos. E outro ponto positivo também, que eu lembrei, foi que outros colegas acham até melhor essa forma de ensino, porque não tinham como estar ali presente todo dia indo à aula. E agora eles acham mais acessível essa forma de ensino, que assim eles podem participar. Então, para algumas pessoas é desvantagem. Por exemplo, para mim, eu tenho algumas desvantagens, e para outras acham melhor essa forma de ensino. Eu acredito que seja um facilitador também, né? Em tudo que a gente aprende tem o lado positivo e o lado negativo. E eu acredito como positivo, pela essa flexibilidade de poder estar entrando a hora que puder para estar fazendo uma atividade. Então, tudo isso auxilia também no ensino remoto, né? Não foram só desvantagens. É tudo uma aprendizagem, porque é tudo muito novo e tudo que é novo assusta a gente. O que nós, professores, percebemos, que quando as aulas presenciais elas voltarem, nós, professores, vamos ter que lidar com outro tipo de aluno. Qual o tipo de aluno que nós, professores, vamos ter que lidar? Aquele aluno mais proativo, aquele aluno mais receptivo e aquele aluno mais conectivo. Então, assim, um grande desafio para nós, professores, vai ser esse. Manter essa imperatividade deles e trazer essa imperatividade deles para a leitura e não mais para a era digital. Então, assim, vai ser alguns desafios que nós vamos ter que enfrentar. Assim como nós nos adaptamos às aulas remotas, nós também teremos que nos readaptar às aulas presenciais. Seria legal você trabalhar trabalhar interdisciplinaridade. Outra coisa também é importante, porque a gente vem de um ensino tradicional e agora a gente sai do centro enquanto professor, né? E o aluno vai para o centro. E isso é muito importante por causa do empoderamento. Ele passa de acrítico a crítico, a construtor de conhecimento. E essa construção é o que a gente está fazendo aqui. E isso é muito importante, né? Está na hora dessas mudanças mesmo, e a gente tem que estar aberto a essas mudanças, né? Eu acredito. Então, pessoal, eu gostaria de, aqui em nome do grupo, em nome do nosso grupo, Programa 3, agradecer a todos os convidados, a professora Neuma, a professora Luana, a aluna Keliane, o aluno José Luiz, por ter aceitado o nosso convite. Muito obrigado mais uma vez por contribuir com esse nosso trabalho. Quero aqui, humildemente, em nome do grupo, pedir desculpa pelas nossas falhas, tá? Mas estamos aqui para a gente agradecer, em nome do nosso grupo. E agora, o nosso repórter, o Wellington Carvalho, conversou com os jovens Félix Carvalho, Rejane Souza e Karen C. Pedro sobre aulas remotas em tempo de pandemia. Vamos saber, então, a opinião dos jovens entrevistados. É com você, Wellington Carvalho. Eu estou aqui com o Félix. Ele também que se dispôs a responder algumas perguntas sobre o tema aulas remotas em tempos de pandemia. Olá, Félix, é um prazer ter você aqui e obrigado por aceitar participar dessa entrevista. Então, Félix, o que você acha do ensino remoto? Mano, em tempos de pandemias, eu acho que é uma aula bastante complicada. Por quê? Devido ao tempo de pandemias, a gente não está tendo como ir à escola. E está sendo obrigatoriamente estudar aulas online. Então, tem muita gente que não tem acesso à internet. E é isso que prejudica muita gente. Muita gente corre risco de reprovar de ano por não ter
internet em casa. Sim, que isso já me leva à segunda pergunta. Para você, quais foram as vantagens e as desvantagens desse tipo de ensino? Eu tenho opiniões bastante diferentes, porque as vantagens, vou começar pelas vantagens. Ok que tendo aulas online, a gente não precisa ir até a escola. Pode fazer dentro de casa mesmo. Acredito que sobra mais tempo de fazer todas as ações dentro de casa. Porque como são gravadas muitas aulas, você pode fazer as coisas de casa e já aproveitar para estudar. Sim. E continuando sobre as vantagens, sim. Eu acho também que os professores poderiam facilitar mais, colocar menos pouco de atividades, porque, pelo que eu vi, tem muito aluno reclamando. O que você acha do ensino remoto? Assim, não é bom, mas em um mundo que a gente vive hoje, é a melhor opção. Quais adaptações foram necessárias da mudança do ensino presencial para o ensino remoto? Tivemos que adaptar a várias ferramentas que antes a gente não usava, mas agora a gente usa bastante. No começo foi bem difícil a se adaptar, mas agora já está tudo bem. Quais as desvantagens dessa modalidade de ensino? Em questão, assim, também muita dificuldade em estar se concentrando a uma aula, várias coisas tiram a sua atenção da tela do celular, qualquer coisinha, e é muito ruim para o ensino da gente isso. Sim, porque às vezes você tá lá assistindo a aula, chega uma notificação do WhatsApp, Instagram, aí a gente já perde do foco ali. Com certeza. Não, e é isso. Eu agradeço por você ter participado aqui comigo, topar responder essas perguntas. Muito obrigado. Eu que agradeço. E eu estou aqui com a aluna Karen C. Pedro, aluna do Instituto Federal do Piauí, que se dispôs a responder algumas perguntas sobre o tema aulas remotas em tempos de pandemia. Olá, Karen. Primeiramente é um prazer ter você aqui e desde já eu agradeço por ter aceito o convite a participar dessa entrevista. Olá, boa tarde. Eu que agradeço o seu convite de ter me proporcionado essa entrevista. O que você acha do ensino remoto? Então, nesse momento que a gente está passando, né, durante a pandemia, para nós ingressantes e alunos, né, do primeiro ao terceiro ano, não é uma boa opção, mas por o que a gente está passando, uma pandemia muito forte e que não podemos se juntar, né? Então essa é a possibilidade mais recente que estão tendo para nós estudantes, para que a gente não se leve a mal no final de tudo. Continuando, quais adaptações foram necessárias para mudar do ensino presencial para o ensino remoto? Então, a gente teve que baixar aplicativos como Viameet, Classroom, para que eles passassem e a gente assistisse às aulas online, né? Não sendo uma boa possibilidade, né, por conta de internet também, gente que às vezes não tem tantas condições assim, né, que foram passadas pra gente também internet para pessoas que têm dificuldade. Então, tipo assim... E para você, Karen, quais são as desvantagens e as vantagens desse tipo de ensino? Então, houve muita desvantagem, né, em questão de estudar dessa forma, porque a gente acaba não tendo as mesmas coisas presenciais, dificuldades com a internet às vezes, então a gente acaba não tendo muitas vantagens. Mas para que a gente não perca o ano, os ensinos de tais professores, essa é a melhor possibilidade hoje em dia, né? Então a gente vê muita desvantagem hoje em dia, muito mesmo. Os alunos reclamam muito disso. Sim. E é isso, eu agradeço pela sua participação aqui nessa entrevista. Muito obrigada. Obrigado, Wellington Carvalho, e aos jovens pela participação aqui no programa Nestantim. A nossa repórter, Marta Macedo, conversou com a professora Fernanda Viana sobre o ensino à distância. Vamos conferir?
Muito bem, estamos aqui com a professora Fernanda Viana, ela que é professora de língua portuguesa do Instituto Federal do Piauí, IFPI Campus Paulistana, e gostaria de saber, professora, qual a sua opinião a respeito do ensino à distância, da metodologia de ensino à distância? Olá, Marta. Olá, queridos internautas. É um prazer estar participando dessa entrevista, né, para falarmos de um assunto tão importante nos dias atuais, né? Então, assim, Marta Macedo, então, em decorrência da pandemia, não é, de Covid-19, gerada por esse terrível vírus, a educação brasileira teve que se adequar às pressas, né? Nós professores tivemos que nos adequarmos às pressas a uma nova modalidade de ensino, né? Há quem confunda com o ensino à distância, o EAD, né? Mas nós sabemos que o EAD é um ensino completo e já instituído em nosso país há algum tempo, e existem até semelhanças. No entanto, as aulas remotas, elas têm um diferencial. Então, em relação à metodologia, né, como a Marta perguntou, né, em relação a essa questão metodológica, tem sido algo, nós podemos perceber alguns pontos comuns para todos os professores e outros que se divergem, como, por exemplo, esse uso, né, da tecnologia, do computador, principalmente, o uso do celular, o uso do tablet, dessas tecnologias ao nosso favor, a fim de que expliquemos os conteúdos. Então, outrora, estávamos em sala de aula, no modo presencial, e agora estamos no meio virtual. Então, que mecanismos nós utilizamos? Notebook, tablet, celular. Então, são esses mecanismos digitais, né, por meio das plataformas digitais, em que nós podemos nos encontrar virtualmente com nossos alunos e explicar um pouco e explicar os conteúdos ministrados, né? Ministrar os conteúdos. Então, dependendo da disciplina, dependendo do objetivo que o professor tenha traçado para determinado conteúdo, há que se mudar a metodologia. Então, muitos tiveram dificuldades nessa nova transformação, nessa mudança, de meio de ensino. Tá? Então, como o Marta perguntou, o que eu acho disso? Qual é a minha opinião? Então, assim, eu digo, para mim foi bem desafiante, né? Eu tive dificuldades, né? Venho de um método de ensino tradicional mesmo, de estar em sala de aula, dividir as equipes, conversar com os alunos cara a cara e realizar dinâmicas, e agora me deparar com a nova realidade de ver só o rostinho de alguns, porque nem todos abrem a câmera, não é? Então, tem sido um grande desafio, né? Mas a vida é feita de desafios e nós, professores, devemos estar preparados para encararmos os desafios educacionais. Fácil não tem sido, né? Não tem sido fácil para nenhum de nós. Muitas têm sido as polêmicas a esse respeito. Mas, e com boa vontade, com determinação, né, a gente chega lá e as coisas elas vão se adequando. Então, essa questão metodológica, ela tem sido muito pessoal em relação à disciplina e ao conteúdo, porque cada professor vai adequando o ensino aos objetivos traçados para aquela aula, mas, como eu disse, existem os pontos comuns. E desafiante, acredito que para todos, para ter que se adaptar, se acostumar a olhar para a câmera, imaginar que você está falando para muitos alunos, imaginar o que eles estão fazendo enquanto eu estou explicando. Tem gente que está acessando aí o WhatsApp, tem gente que está deitado, tem gente que está cozinhando, tem gente que está prestando atenção. Então, tem sido um desafio para manter a atenção do aluno ali, fixa, naquilo que nós explicamos, né? E é isso. Com certeza é um grande desafio posto, né? Essas adaptações. Mas, professora, tendo explanado aí bem claro, mas assim, quais as vantagens diretas assim que você diria ter esse ensino à distância? Então, Marta, em tudo na vida, né, existem vantagens e desvantagens, né? É o bônus e o ônus, como dizem, né? E nessa questão dessas atividades remotas não é diferente. Claro que existem vantagens nisso,
embora alguns profissionais de educação consigam enxergar apenas as desvantagens, mas não é bem assim. Então, vamos pensar um pouco em uma palavra que se chama protagonismo. O aluno, estudante, ele próprio tem que se comprometer, ter responsabilidade de estudar, de formar o seu conhecimento e saber que ele, claro, o professor vai estar ali, vai transmitir o que sabe, claro que preparou, mas o aluno, ele é o protagonista do saber. Como? Tendo essa responsabilidade de estar naquele dia e horário ali, cumprindo uma carga horária de aulas, né, remotas, de assistir, de estudar depois da aula. Então, o aluno, ele é responsável pelo seu próprio conhecimento, ele é o protagonista do saber. Porque não adianta o aluno só ouvir e depois fechar o computador e não colocar em prática. Então, uma vantagem é o que eu consigo perceber, é despertar no aluno esse protagonismo que outrora não era tão percebido no meio presencial, que agora o aluno é meio que obrigado, né, a estudar sozinho, muitos deles, em muitas situações isso ocorre. Uma outra vantagem é a flexibilidade. Então, por exemplo, o aluno, ele faz os seus horários, né, de estudo. Os horários e os locais, ele vai para onde quiser, porque a internet está aí, né, a nosso favor. Então, se eu tenho internet aqui no meu bairro, eu posso ficar aqui na minha casa. Se tenho internet no bairro vizinho e que a minha avó mora ali, eu posso ir para a casa dela e estudar de manhã lá, por que não? Às vezes há uma necessidade. Então, essa flexibilidade, diferente da escola, que é um espaço físico, né, em que o aluno se desloca até lá, naquele dia e horário, todos os dias. O ensino, atividade remota, não. Eu tenho a possibilidade de repente, viajar hoje para Recife e assistir aulas, as minhas aulas online. Por que não? Se eu tenho um acesso à internet bacana, sabe? Então, eu vejo como uma vantagem. Uma outra vantagem é a comodidade de estar em casa, né? Então, o aluno, bem como o professor, ele está no conforto do seu lar. Então, ele não gasta tempo se deslocando para a escola, né? Vamos dizer assim, ele economiza recursos financeiros e o tempo. Por exemplo, existem professores que moram em determinadas cidades e ministram aulas em outras cidades. E agora eles não precisam mais se deslocar fisicamente falando. Basta organizar o espaço, né? Um espaço ideal e ministrar suas aulas, claro, tendo uma boa internet. Então, essa comodidade do lar de estar em casa, não é? E ministrar suas aulas e ter essa economia de tempo, que eu tenho que sair mais cedo para viajar, para ministrar minhas aulas, ou ir para um bairro mais distante. E, claro, a economia de recursos financeiros, né? Então, o que é que ocorre? Uma outra vantagem que eu consigo perceber é o aprofundamento dos conhecimentos. Então, o que é que ocorre? A disponibilidade de maior acesso às informações. O aluno, né, acostumado a esse meio de pesquisas via net, agora, né, por meio dessas aulas remotas, quanto mais, o que é que eu quero dizer assim, o estímulo, ele acessa as aulas. Então, esse acesso à internet, a sites de pesquisa, então ali ele tem um mundo que ele pode navegar, já está acostumado a assistir às aulas e agora, mais ainda, a fazer as suas pesquisas. Então, esse aprofundamento dos conhecimentos, essa disponibilidade de maior acesso a informações e recursos digitais, que podem oferecer, claro, conteúdos mais interativos e complexos encontrados na internet. Então, essa é uma forma que eu quero dizer assim, é um estímulo para desenvolver habilidades tecnológicas, porque nem todos os alunos, há um tempo atrás, eu me refiro a adolescentes do ensino médio, que no caso é o meu público específico, muitos deles não tinham essa habilidade de manusear o computador, de acessar a plataforma digital, como o Google Meet, por exemplo, acessar uma sala de aula. Então, quem permitiu isso? Esse ensino, por meio de atividades remotas, para que o aluno pudesse desenvolver mais essas habilidades tecnológicas. Então, eu vejo isso como vantagem. Com certeza, é o pró e o contra, né? E assim,
falando de adaptações, sabemos que assim tem conteúdos que, como você já bem mencionou aí, requer mais um desafio para adaptar a essa nova realidade, né? Quais as adaptações assim principais foram necessárias para essa mudança do ensino presencial para o ensino à distância? Você se refere a alunos ou professores? Que adaptações que eu, enquanto professora, tive que fazer? No seu caso, enquanto professora, mas se puder tiver alguma experiência, algum relato, né, de aluno que puder estar compartilhando também, sinta-se à vontade. Certo. Pronto, então as adaptações necessárias, né? No meu caso, eu tive que comprar um novo notebook, porque o meu notebook já estava com alguns problemas, principalmente em relação à câmera. Eu tive que comprar um novo notebook, eu tive que estruturar o meu ambiente em que eu ministrava ou ministro as minhas aulas. Então, a compra de equipamentos para isso, tá? Então, a questão do kit do professor, o microfone, tem um outro aparelho que agora eu esqueci o nome, em relação à questão da iluminação, que faz toda a diferença no momento que você está ministrando a aula. Então, essa adaptação em relação a recursos que foi necessário fazer. Eu acredito que muitos professores também, que não tinham, né, os recursos, eu digo, tecnológicos, né, para que pudessem ministrar suas aulas, porque outrora íamos para a sala de aula, o uso do pincel, né, no quadro, o uso do livro, cada aluno sentado ali com seu livro, e agora não. Agora o uso de quê? De tecnologias digitais, o uso de plataforma, aprender como manusear o Google Meet, como acessar a sala de aula, enviar atividade avaliativa, corrigi-las em tempo hábil, a fim de dar contrapartida para o aluno. Então, assim, tudo isso levou um tempo, não foi da noite para o dia. E conter um pouco a nossa ansiedade, porque no início estávamos bem ansiosos, se iria dar certo, se não iria dar certo, se o tom de voz ele estava ideal, se o aluno conseguia nos ouvir com perfeição e também nos entender com perfeição. Então, assim, não se trata apenas do uso de recursos tecnológicos para que a aula fosse bem ministrada, mas também de conter mesmo as nossas emoções, a nossa ansiedade. Eu tive que melhorar a internet da minha casa na época, né, ano passado, quando começou a pandemia e tivemos que nos adequar, foi em meados de junho, julho, e aí eu aumentei o pacote de dados da minha casa para que a transmissão da aula fosse a melhor possível e as coisas foram se adequando, né, sempre precisando melhorar. Aos poucos, né, ajustando a nova realidade, né? Isso. E também, Marta, enquanto professora, algo que eu fiz também em sala de aula foi em relação às atividades. Então, antes tínhamos o uso do livro didático, literalmente falando, os meninos sentados com um livro didático. E agora, o que fazer? Como esses meninos vão ter acesso ao conteúdo? Então, eu passei a buscar, né, conteúdos, né, principalmente assim, cheguei mesmo a digitalizar as páginas do livro e determinado de um livro, de outro, transformar em PDF e postar na sala virtual dos alunos, de modo que no momento da explicação eles pudessem acompanhar, né, todo o conteúdo. Por quê? Eles não tinham livro, eles não têm, na verdade, o livro impresso, nem deu tempo de entregar o livro didático, os livros didáticos para os alunos do primeiro ano, que foi a minha turminha ano passado, sabe? Então, assim, eu tive que me adequar. E as atividades, como é que eu vou explicar um assunto? Então, eu busquei por esse meio, né? Eu tive que digitalizar mesmo as páginas do livro e deu super certo, os meninos acompanharam as explicações do assunto. E outros recursos, o uso por exemplo, quando eu fui explicar o gênero notícia, o uso de notícias, a exibição de notícias, não é? Na nossa aula. Então, esse meio tecnológico, uma das vantagens, nos permite isso, torna a aula também interativa, dinâmica. Você vai lá, capta uma notícia ao vivo, uma notícia fresquinha e mostra para os meninos, enfim. Tem sido assim. Com certeza.
é um mundo de desafios, mas que beneficiam também, né? Professora, muito obrigada pela participação, por ter aceitado o convite e estar participando aqui conosco. E é isso, né? Como relatado aí, é um desafio para alunos e professores, não é um desafio só de aluno ou só de professor, né? Muito obrigada, Marta, professora, pela participação e seus agradecimentos. Isso, eu quero agradecer a Marta Macedo, que nos fez o convite para, em poucos minutos, expressarmos aqui a nossa opinião, né, do que tem sido esse ensino remoto, falar um pouquinho dessas vantagens, das desvantagens. E, assim, só complementando, Marta, tem sido um desafio não só para nós profissionais de educação, mas para os alunos também. Muitos não dispõem de celular, muitos não dispõem de uma internet de qualidade em casa. Fora que tem o barulho da vizinhança, fora que em casa, muitas vezes, o barulho da família e não conseguem se concentrar. Então, quantas vezes os alunos enviaram mensagens via WhatsApp? Professora, eu não estou conseguindo acompanhar o entendimento do conteúdo, porque o ambiente em que vivo não é favorável, tem muito barulho na minha casa. Outro, professora, eu não tenho celular que possa receber o material em modo PDF, não tem memória no celular, sabe? Então, assim, mas que com esforço e dedicação, né, o apoio também da instituição em relação a isso, foi lançado até um projeto que disponibilizasse também o uso de tablet para os meninos, o acesso de pacote de dados à internet, que foi permitido colocar na casa dos nossos alunos, aqueles que moram no interior. Então, tudo isso contribuiu. Então, dando as mãos, instituição, família, a fim de vivenciar esse desafio nesse período, né, da história da humanidade da melhor maneira possível. E quando a pessoa quer, quando o aluno quer aprender, quando o professor quer ensinar, vai longe e dá tudo certo, né? É como costumam dizer, né? Querer é poder. Então, vamos lá. Quando a pessoa quer, rompe barreiras e se esforça, busca de uma forma, busca de outra e dá tudo certo. Claro que com Deus sempre na frente. É isso, queridos internautas. Eu deixo aqui o meu forte abraço. Eu desejo bons estudos para vocês, não desanimem, continuem estudando, a gente sabe que é um grande desafio, existem dificuldades, barreiras, mas quando você quer vencer, quando você quer aprender, você consegue. Obrigado, Marta Macedo e a professora Fernanda Viana pela participação aqui no programa Nestantim. Eu quero fazer um agradecimento especial também à TV Nestante, ao Instituto Ubíqua, por ter nos proporcionado essa oportunidade. Quero agradecer ao grupo, aos professores, aos nossos orientadores, e quero dizer que foi um prazer. Muito obrigada. Agradeço de coração a todos os professores pelos ensinamentos, pelas aulas excelentes. O meu muito obrigada. Ok. Eu quero aqui, em nome do grupo, o programa 3, agradecer aí todos que compõem o Instituto Ubíqua por nos proporcionar essa oportunidade de participar desse meio de comunicação, que é a TV Nestante, para a gente fazer esse trabalho. Quero aqui agradecer a todos que compõem esse instituto e pela seriedade do trabalho do Instituto tem para com todos nós. Muito obrigado a todos, obrigado aos participantes, aos convidados, muito obrigado a todos. E obrigado ao nosso amigo Josimar e também ao Mário Jorge por estar aí também nos auxiliando. Muito obrigado a todos e até a próxima.